Olá, gente, boa noite, tudo bem com vocês? Eu gostaria de cumprimentar todos vocês com a paz do Senhor Jesus, que todos vocês sejam muito bem-vindos. Estou aqui para mais uma aula do Imersos nessa noite. Eu creio que o Senhor Jesus vai falar grandemente com cada um de nós nessa noite, através da palavra de Deus. Eu gostaria de agradecer a Deus, em primeiro lugar, pela oportunidade de estar aqui com vocês nesta aula. Agradecer ao Senhor por poder estar aqui trazendo este ensino a vocês, a todos vocês, para que o nome do Senhor seja exaltado e para que você possa ter o entendimento da palavra de Deus para a sua vida, para que você possa ter crescimento, para que você possa conhecer a verdade e que isso possa transformar a sua vida. Então sejam todos muito bem-vindos, vocês que estão aí conectados com a gente no Facebook, no YouTube, todos vocês sejam muito bem-vindos. E eu gostaria de, antes da gente começar a nossa aula, de fazer uma oração aqui para a gente poder estar aqui conectados com o Senhor e poder ter esse entendimento da palavra. Mas antes disso, eu gostaria de pedir para que todos vocês que estão aí nos acompanhando no Facebook, no YouTube, que você se inscreva no nosso canal do YouTube, que você possa ativar as notificações, ativar os sininhos ali, para que você possa receber cada vez mais sobre este conteúdo e outros conteúdos que nós aqui da Renovo Church, no Ministério de Ensino, estamos produzindo para vocês, para que vocês tenham conhecimento, para que vocês cresçam em Deus. E então se inscreve lá no canal, compartilha com seus amigos, para que esta palavra também alcance muitas outras pessoas, tá bom? Mas vamos lá, vamos começar a nossa aula. E antes de mais nada, eu gostaria que todos vocês fechassem os seus olhos aí na sua casa, onde você está conectado nessa noite, e para que a gente possa orar, para que o Senhor esteja em nosso meio nos dando entendimento, amém? Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos a Ti nesta noite por estarmos aqui na Sua presença, que no nome de Jesus Cristo, Pai, o Senhor possa se fazer presente em nosso meio, que o Senhor possa estar conosco, que o Senhor possa, Senhor, através do Teu Espírito Santo, falar aos nossos corações, Senhor, através da Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Senhor, que o nosso entendimento possa ser aberto, que o nosso entendimento, Senhor, possa ser, em nome de Jesus, Senhor, transformado, Senhor, através da Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa abrir os nossos olhos, Senhor, em nome de Jesus, para que a gente possa Te conhecer cada vez mais, Senhor, conhecendo a verdade, as nossas vidas serão transformadas, Senhor, é o que nós Te pedimos e Te agradecemos nessa noite por este dia e por esta aula, Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém, gente, glória a Deus. Eu sou o Paulão, como todos me conhecem, né? Estou aqui trazendo esta aula hoje do Imersos para vocês e hoje eu vou dar continuidade no assunto que eu trouxe na minha última aula, que estou aqui falando já há algumas semanas, tem algum tempinho já, né? Como todos sabem, a minha aula é uma vez por mês, mas eu estou aqui falando com vocês lá nas últimas aulas aqui sobre a cobiça dos olhos, sobre a cobiça da carne, sobre as obras da carne, né? E na minha última aula eu falei um pouco sobre o quê? Sobre os pecados capitais, né? Que foi uma breve introdução ali das obras da carne, né? E eu falei um pouquinho sobre os pecados capitais, que esses pecados eles estão na Bíblia, né? A igreja ali católica trouxe esse termo de pecados capitais, mas todos esses pecados eles estão na palavra de Deus, eles estão ali nos 10 mandamentos também, e a própria palavra de Deus condena esses pecados. E como eu falei, foi uma breve introdução ali sobre as obras da carne, né? E nós, nessas aulas aqui que eu tenho trazido para vocês, nós temos um texto base ali que está no livro de 1 João, capítulo 2, versículos 15 e 16, que eu gostaria que você lesse aí na tua casa também, tá? Como nós sempre falamos aqui,
Cada passagem dessa que a gente traz aqui, gente, cada versículo aqui, leiam na sua casa, estudem, procurem este conhecimento, porque a palavra de Deus ela ensina que o povo perece pela falta de conhecimento. Então, cada versículo aqui que nós trazemos aqui no Imerso, tanto eu quanto o mestre Isaías, é justamente para que você tenha essa curiosidade de pesquisar na tua casa, para que você tenha este conhecimento. E você conhecendo a verdade, você vai ser cada vez mais transformado, você vai ser livre. Então, gente, tem este texto base aqui de 1 João 2, capítulo 15 e 16. Leia aí na tua casa, eu vou ler aqui pra gente agora, tá bom? Mas diz assim, vamos lá. Versículo 15, diz assim: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação de bens, não provém do Pai, mas do mundo. E como eu falei para vocês, gente, na minha última aula foi sobre essa introdução da cobiça sobre as obras da carne, né? Que é um assunto extremamente extenso, tá? Eu não sei se eu vou conseguir concluir esta aula hoje sobre este tema, porque é um assunto extremamente extenso, tá? E na última aula foi a introdução das obras da carne e ainda tem bastante coisa para falar. E hoje eu vou entrar nesse assunto das obras da carne que estão ali no livro de Gálatas. O livro de Gálatas, capítulo 5, versículos 19 ao 21, onde ele fala quais são as obras da carne. E eu vou ler para vocês aqui para a gente começar já a destrinchar esse assunto sem perder tempo, tá? Para a gente destrinchar este assunto sobre as obras da carne. Então, abra aí também na tua casa Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 19 ao 21, que eu vou ler aqui agora, que diz assim: ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outra hora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus o que tais coisas praticarem. Aqui, gente, o apóstolo Paulo, na carta que ele escreveu para a igreja, para os Gálatas, ele está aqui trazendo para esta igreja sobre as obras da carne, que ele já havia advertido outras igrejas também através de cartas, e ele também trouxe essa advertência para eles, né? Sobre estas obras aqui que elas são praticadas ali, e essas obras elas são conhecidas no meio da igreja, não são conhecidas para o povo. E ele falou, as obras da carne elas são conhecidas, e ele relatou cada uma delas ali, e ele trouxe esse alerta. Ele trouxe esse alerta de que quem pratica essas obras não vai herdar o reino de Deus. Cada uma dessas obras aqui, quem praticar elas, não herdarão o reino de Deus. E aqui, gente, o apóstolo Paulo, ele traz uma advertência para a igreja de Gálatas. Ele traz uma advertência para que a igreja não tenha estas obras no meio deles. Para que no meio da igreja essas obras elas não podem existir. Elas não podem existir no meio da igreja. E o apóstolo Paulo traz este alerta. Por que ele traz esse alerta que essas obras elas não devem existir no meio da igreja? Por um simples motivo. Que as obras da carne, o que ela é? Elas são conhecidas. Mas as obras da carne, ela é uma representação do quê? Da natureza pecaminosa do homem. Ela é a manifestação da natureza pecaminosa do ser humano. Isto que é as obras da carne. E ele traz esse alerta para que não haja isso dentro da igreja. Para que não haja isso dentro da igreja. Para que as obras da carne não se manifestem dentro da igreja, mas não só dentro da igreja, mas na vida do cristão como um todo. Que essas obras elas não sejam manifestas, que elas não se manifestem, que elas, pelo contrário, que elas sejam mortificadas, como eu trouxe na última aula. Como que a gente vence aqueles pecados que eu trouxe sobre os pecados capitais? Como? Mortificando a nossa carne, mortificando o nosso corpo, mortificando as paixões pecaminosas. É isso que o apóstolo Paulo ele está querendo trazer este alerta também, porque essas obras, como eu falei aqui, ela faz parte do quê? Da natureza pecaminosa do homem.
Mas assim, gente, são obras que ela não condiz, por exemplo, com um cristão que é com a pessoa salva. Ela não condiz com uma pessoa salva. Só que também a gente não pode ser hipócrita em dizer que a pessoa que é salva ela não vai nunca mais pecar. Pelo contrário, nós não deixamos de ser pecadores depois que aceitamos ao Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador. Nós não deixamos de ser pecador. O homem que aceitou a Cristo, que se tornou um cristão, ele não deixou de ser pecador. Só que por isso mesmo que o apóstolo Paulo trouxe essa advertência que, você aceitou a Cristo, você hoje é uma nova criatura, não pratique mais isso. Mas o apóstolo Paulo ele também sabe que isso, o homem salvo, ele vai fazer o quê? Ele vai lutar contra essas obras. Ele vai lutar contra essas obras todos os dias da sua vida, na sua casa, na sua família, nos seus relacionamentos, no trabalho. E como que ele luta contra essas obras? Através do quê? Do fruto do Espírito. Através do fruto do Espírito que está logo em seguida às obras da carne. Se você continuar lendo na tua casa, você vai ver que o fruto do Espírito está logo em seguida às obras da carne. Então, essas obras, elas fazem parte de nós, de todos nós, de mim, de você que está aí assistindo, porque nós somos pecadores. A natureza pecaminosa não deixou de existir dentro de nós, porque nós aceitamos a Cristo, ela não deixou de existir. Então, como eu disse aqui, o que nós devemos fazer é o quê? É lutar contra estas práticas diariamente, através do fruto do Espírito, mortificando a nossa carne, como eu falei na outra aula, buscando o novo homem, morrer para a velha natureza, morrer para o velho homem, e você buscar se revestir do novo homem, como eu trouxe tudo isso na última aula. É dessa forma que a gente vai conseguir fazer o quê? Vencer as obras da carne. Só que hoje, para a gente falar sobre este assunto, sobre as obras da carne, eu queria, se a gente for ler aqui esses pecados, eles estão ali separados, se a gente for ver ali ao pé da letra mesmo, da palavra, são algumas classes de pecados que estes pecados eles foram divididos ali. O apóstolo Paulo trouxe todos eles ali, mas a gente consegue ver claramente alguns tipos de pecados ali. E, por exemplo, ele trouxe os pecados sobre imoralidade, que é a prostituição, a lascívia, a impureza. Isso são pecados relacionados a quê? São relacionados à imoralidade. Ele também trouxe ali pecados relacionados a falsos deuses, como a idolatria, a feitiçaria. São pecados relacionados a falsos deuses. E eu vou trazer sobre isso também aqui. Ele também trouxe ali pecados relacionados ao que? A rivalidade, que também tem a impureza no meio, as inimizades, os ciúmes, a ira, as discórdias, dissensões, facções, e tudo são relacionados ao que? A rivalidade. E o apóstolo Paulo também trouxe esse alerta dentro da igreja. Também trouxe pecados relacionados aos excessos, como a embriaguez, como a glutonaria. E o que é mais interessante, gente, como eu falei aqui no comecinho, que o apóstolo Paulo ele já havia advertido a outras igrejas sobre estes pecados, entendeu? E eu vou ler aqui para você, eu vou ler aqui de novo um outro versículo para complementar o que está em Gálatas, que o apóstolo Paulo falou, por exemplo, para a igreja de lá, para os romanos, que eu vou ler aqui para vocês, que está em Romanos 1, do versículo 28 ao 32. É um complemento sobre as obras da carne. Eu queria ler aqui para vocês, Romanos capítulo 1, versículo 28 ao 32, que diz assim: E como eles não se importaram em ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convém, que são que as obras da carne, que essas coisas não convêm para quem? Para o salvo. Vamos continuar aqui, para fazer coisas que não convêm, estando cheio de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores e detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e mães,
nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte, aos que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Olha que interessante essa passagem. Ele é um complemento ali, mas é um complemento bem abrangente do que está lá em Gálatas 5. Por quê? Porque ele começa a destrinchar aqui as obras da carne com outros pecados além desses que já estão aqui, com pecados que, por exemplo, nós já comentamos na outra aula. Por exemplo, o homicídio, que por causa, por exemplo, de inveja acontece homicídio, por causa da ira acontece um homicídio. Fala aqui também sobre fornicação, que está relacionado aos pecados sexuais. Fala aqui de avareza, que é relacionado aos 7 pecados capitais. Fala sobre aqui a soberba. São todos pecados que nós já falamos que são obras da carne. E a gente vai hoje falar aqui um pouquinho sobre essas classes de pecados que eu comentei aqui. Eu comentei sobre o que está lá no livro de Gálatas, capítulo 5. E para a gente começar, eu queria falar aqui sobre os pecados relacionados à imoralidade. E a gente vai falar aqui um pouquinho sobre esses pecados aqui, tá? Por exemplo, os pecados relacionados à imoralidade, que é a prostituição ou a imoralidade sexual, que são pecados o quê? Pecados sexuais, que são cometidos tanto por solteiros quanto por casados. Isso daí é o que? É obra da carne. Isso é obra da carne, esses pecados aí. Por exemplo, um pecado desses das obras da carne que são cometidos por pessoas casadas. O adultério, por exemplo, que é uma relação extraconjugal, ali fora do seu casamento. É um pecado relacionado a um pecado sexual, o adultério. E a Bíblia condena que os adúlteros não herdarão o reino de Deus. A palavra de Deus ensina isso. Um outro pecado aqui também que é cometido por casados e também por solteiros, tá? Por exemplo, a cobiça. A cobiça ela é cometida tanto por casados quanto por solteiros, onde o Senhor Jesus também já tinha falado sobre esse pecado. Se alguém olhar para uma mulher com intenção impura e cobiçar ela no seu coração, já cometeu o quê? Adultério com ela em seu coração. O Senhor Jesus falou isso. Nós falamos sobre isso na outra aula. Tá? Esse pecado da cobiça, ele também é o tema do quê? Do texto base que eu trouxe aqui de 1 João, que é a cobiça dos olhos e a cobiça da carne. É relacionado isso. E, por exemplo, através da cobiça inclui o quê? A pornografia, onde muitos solteiros e casados são escravos da pornografia. São escravos da pornografia. A masturbação, tanto solteiros quanto casados. Estão ali sujeitos a esses pecados por causa do quê? Da imoralidade sexual, pecados sexuais. Entendeu? Então, assim, a cobiça, ela inclui tudo isso. Inclui a pornografia, inclui a masturbação, o olhar malicioso. Tudo isso é cobiça. Também outro pecado aqui relacionado à imoralidade sexual. O incesto, que é um pecado, por exemplo, de relações sexuais com familiares. Isso daí é um pecado também sexual que está relacionado ao quê? A prostituição e a imoralidade. Está relacionado a isso. Um outro pecado, que é um pouquinho até meio bizarro, né? Que é a bestialidade, que é o quê? O sexo com animais, que muitos também praticam isso. Sexo com animais, que também é relacionado ao que? A imoralidade sexual, o pecado de prostituição é relacionado a isso. Tem a prostituição, como nós sabemos, né? Que é a vender o corpo, isso aí também é um pecado sexual. E tem mais, gente, eu vou falar mais um pouquinho aqui, que tudo isso é o que? É relacionado às obras da carne, tá? Tem também, gente, um pecado aqui que muitos têm até dúvida do que ele é, esse pecado, tá? Que ele trouxe ali também, que é a lascívia. E muitos têm dúvida de que tipo de pecado é esse, né? A lascívia, gente, nada mais é do que um pecado relacionado ao que? A sensualidade. Que é o que? O excesso ou o desejo pelo prazer sexual. Só que, para ser bem mais... Vou exemplificar para vocês aqui. Em outras palavras, ele é o que? O pecado do sexo ainda não consumado. Mas que já está ali, por exemplo, instalado na mente da pessoa. Que já está ali instalado no coração da pessoa.
Existem pessoas que se vestem de forma sensual para chamar a atenção de outras pessoas, tanto homens quanto mulheres, que se vestem de forma sensual ali para quê? Para exibir o seu corpo, para quê? Para chamar a atenção. E isso é o quê? É um pecado do sexo não consumado, mas que já está ali instalado. Aí eu pergunto, qual a necessidade de homens e mulheres de terem o quê? De querer chamar atenção com o seu corpo, chamar a atenção de outras pessoas? Qual que é a necessidade do Filho de Deus de fazer isso? Qual a necessidade? Acho que não tem nenhuma, porque você não precisa querer expor o seu corpo, exibir o seu corpo para chamar a atenção de outras pessoas. Você não precisa usar o seu corpo para sensualidade. Você não tem essa necessidade. Pelo contrário, o seu corpo é o quê? É um templo do Espírito Santo. O seu corpo é a habitação do Espírito Santo e você vai usar o seu corpo como um instrumento de sensualidade? Pelo contrário, você deve usar o seu corpo para prestar um culto racional a Deus. Essa que deve ser a intenção de você usar o seu corpo, para prestar um culto racional a Deus. Nós falamos aqui para a gente fazer o quê? Para vencer esses pecados, para a gente mortificar os nossos desejos carnais, mortificar a natureza pecaminosa, se revestindo do velho homem. E para a gente fazer isso, a gente tem que fazer o quê? Buscar o Senhor, o fruto do Espírito, para vencer as obras da carne. Gente, eu só comecei a falar aqui da primeira classe de pecado, que é os pecados sexuais, que são gravíssimos. São gravíssimos. Isso são obras da carne. O apóstolo Paulo trouxe esse alerta. Não traga isso, não tenha isso no meio da igreja. Não tenha isso no meio da sua... Não só no meio da igreja, mas na vida do cristão, na vida do salvo, aquele ali que está salvo. Eu vou falar mais uma vez. Eu não estou dizendo que aquele que aceitou a Cristo, que já está salvo, que vai deixar de pecar. Não vai, porque nós somos pecadores. Nós devemos lutar constantemente para não cair nesses pecados. E para a gente conseguir fazer isso é somente como? Em oração, buscando o Espírito Santo, buscando o fruto do Espírito, buscando o arrependimento, mortificando as obras da carne, nascendo para o novo homem, buscando se revestir do novo homem em Cristo Jesus. É dessa forma que a gente vence esses tipos de pecado, esses pecados sexuais, que eu ainda vou continuar aqui. Que tem aqui, por exemplo, a impureza. A impureza, ele não está só relacionado aos pecados sexuais, mas ele também está ali nessa lista. Por quê? A impureza está ali bem ligada com a lascívia, elas andam juntas. Por que elas andam juntas? Porque a impureza na onde? Nos pensamentos. A pessoa de pensamentos impuros relacionados ao sexo. Que aí a gente, com tudo isso aqui, a gente volta lá na minha primeira aula desse assunto, que foi a cobiça dos olhos. A gente se liga com esse pecado da impureza, ele é totalmente ligado à cobiça dos olhos. Por quê? Porque quando você olha, por exemplo, uma mulher bonita, um homem bonito ali, e você deseja no seu coração, não sei se vocês vão se lembrar que na aula da cobiça dos olhos eu falei que isso vai para onde? Vai para a mente. A mulher lá no Éden, ela viu que o fruto era agradável aos olhos e aquilo subiu na mente dela. Ela cobiçou o fruto com os olhos e aquilo subiu na mente dela. A impureza é a mesma coisa. Você vai olhar ali algo que é atraente, você vai cobiçar aquilo com os teus olhos e automaticamente aquilo já vai para a tua mente. E já vem ali, isso estou falando relacionado ao sexo. Você olha uma mulher bonita, você cobiça, você deseja ela no teu coração. Um homem também é a mesma coisa, um homem bonito ali, uma mulher olha e cobiçou, já subiu na mente. Já começa ali os pensamentos trabalhar relacionados ao sexo. E o apóstolo Paulo, ele ensinou algo incrível para a gente vencer a impureza. O que foi que ele ensinou? A gente colocar os nossos pensamentos cativos à obediência de Cristo. Vamos ler a palavra onde ele fala isso? Olha que interessante que ele fala. 2 Coríntios 10, versículo 3 ao 5. 2 Coríntios 10, do 3 ao 5, que diz assim, ó. Pois
embora vivamos como homens, não lutamos segundo padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Olha que incrível esta palavra que o apóstolo Paulo ele nos traz aqui, que ela tem total ligação com tudo que nós falamos até agora nesta aula. Que, embora nós vivamos como homens, ou seja, no nosso corpo mortal, que nós ainda habitamos num corpo de carne, nós ainda temos a natureza pecaminosa na nossa carne. Ela está aqui enraizada na nossa carne, ainda temos isso. Só que ele falou o quê? Que embora a gente viva como homens, nós não lutamos segundo os padrões humanos. Pelo contrário, as armas com que lutamos não são humanas. E quais armas que são essas? Nós já falamos aqui. A oração. A oração, ela não é uma arma humana. Ela é uma arma espiritual que o Senhor nos deu. Se revestir do novo homem não é uma arma humana. É uma arma espiritual. Porque este novo homem, ele é segundo a imagem e semelhança de Cristo. E quando a gente se reveste dessas armas, essas armas elas são o quê? Poderosas em Deus para destruir fortalezas. Por exemplo, fortalezas nos nossos pensamentos. Por exemplo, fortalezas nos nossos olhos, com o que você vê. Destrói o que? Argumentos, pretensão, toda pretensão que se levanta contra Deus, contra o conhecimento de Deus. Essas armas, elas destroem tudo isso. E ela leva cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Para a gente vencer, por exemplo, a impureza nos pensamentos, é o quê? Colocando eles cativo à obediência de Cristo em oração. Em oração você faz isso. Coloca os teus pensamentos para que os teus pensamentos sejam os pensamentos de Cristo. E dessa forma você consegue vencer a impureza nos pensamentos. Aí você não vai conseguir, por mais que você veja algo ali, você não vai cobiçar mais, os seus olhos vão ver e não vai ter uma maldade nos teus olhos. Você vai conseguir ver ali e não vai subir na tua mente. Quando você se reveste, por exemplo, de uma outra arma espiritual, outra arma que não é humana, que é o que? A armadura de Deus. Que existe ali, por exemplo, o capacete da salvação. O que é o capacete da salvação? O capacete vai aonde? Vai na cabeça aqui, ó. Vai para proteger o quê? Os nossos pensamentos. Do quê? Vai proteger do quê? De setas. Setas inflamadas do maligno, do diabo. E essas setas são o quê? Muitas delas são pensamentos. Esses dardos inflamados que o diabo lança, muitos deles são o quê? Pensamentos. Pensamentos impuros. Ele joga ali. E a gente costuma até dizer que assim... a gente não consegue impedir de um pássaro passar na nossa cabeça, por cima da nossa cabeça. Mas a gente pode impedir ele de pousar e fazer ninho. É assim com os pensamentos. Os pensamentos, eles vão vir, vão. Você pode impedir eles de vir? Não, não pode. Mas você pode impedir que eles criem fortalezas, que eles se alojem na sua mente. E como você faz isso? Colocando eles cativo à obediência de Cristo, se revestindo das armas espirituais, das armas que não são humanas, do capacete da salvação. Você fazendo isso, você consegue vencer a impureza nos pensamentos. Aí você não vai mais cair em pecado, nesses pecados sexuais. Você não vai mais cair nesses pecados. Através da imoralidade, né? E é muito sério isso é muito sério. Eu queria entrar aqui numa outra classe de pecado, que eu acho que a gente não vai conseguir concluir toda essa aula hoje, mas eu queria entrar aqui numa outra classe de pecado, que é os pecados relacionados aos falsos deuses, que é a idolatria e a feitiçaria. Que são pecados terríveis, gente, também, tá? Como eu tinha falado numa outra aula, que para Deus não existe pecadinho e pecadão. Pecado é pecado e ponto final. O pecado, o salário do pecado é o quê? A morte.
Não existe pecadinho e pecadão, mas existem pecados que Deus abomina de uma forma, que não que Deus não abomine os outros, tá? Mas que Deus odeia de uma forma absurda. E estes pecados é a idolatria e a feitiçaria que o Senhor abomina. O Senhor abomina. E eu queria falar um pouquinho sobre idolatria. Porque é um pecado terrível também, tá? E esse pecado, ele não está relacionado só também a falsos deuses, tá? É um pecado, a idolatria, ela não está relacionada só aos falsos deuses. Por quê? Porque a idolatria, nós sabemos que é tudo aquilo que você coloca acima de Deus na sua vida. Isso é idolatria. Se a gente for ver a grosso modo, ver ao pé da letra, a idolatria é exatamente isso. É tudo que está acima de Deus na tua vida. Aquilo que está acima de Deus no seu coração. Qual que é o primeiro mandamento que o Senhor Jesus colocou lá pra gente? Que está lá nos 10 mandamentos, lá, se a gente for ver. O primeiro mandamento é o quê? Amar ao Senhor acima de todas as coisas. O segundo mandamento que Jesus falou assim, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, o Senhor deve ser o primeiro na tua vida. O Senhor deve ser o primeiro em tudo na tua vida. E você colocar ídolos na sua vida é um pecado terrível, que também é uma obra da carne. O Isaías tem trazido aqui nos cultos, ele trouxe aqui no culto aqui sobre as 7 igrejas, que muitos colocam ídolos na sua vida. O Senhor é o primeiro, ele trouxe recentemente aí no culto das 7 igrejas, que você tem ali o Senhor em primeiro lugar, mas uma oferendazinha aqui para o Deus tal aqui não dá nada. Não, o Senhor é o primeiro, mas essa ofertinha aqui para esse Deus aqui não dá nada. É pecado, gente. Idolatria é pecado. Entendeu? Mas a idolatria não só a outros deuses, mas também tudo aquilo que está acima do Senhor na tua vida. Se torna um ídolo e muitas vezes o Senhor pede porque se tornou um ídolo na tua vida. Se tornou um ídolo que te afasta de Deus. E eu vou trazer alguns exemplos aqui de coisas que podem se tornar um ídolo na tua vida. Por exemplo, o emprego. Às vezes o teu emprego é um ídolo. Às vezes o teu emprego é tudo para você. Às vezes o teu trabalho, sem o seu trabalho parece que você vai morrer. Se eu não tivesse emprego aqui, pelo amor de Deus, o que vai ser da minha vida? Será que isso daí não se tornou um ídolo? Uma outra coisa que pode se tornar um ídolo, um filho ou uma filha, pode se tornar um ídolo. Não, o meu filho é tudo para mim. O meu filho é tudo para mim. O meu filho está acima de tudo. Não, a minha prioridade é o meu filho. Será que o seu filho não se tornou um ídolo? Será que o teu filho não está acima de Deus na tua vida? A tua família? Ou então, para os jovens, o namorado, a namorada ali, se tornou um ídolo. Meu Deus, eu orei tanto para ter uma namorada, agora que eu tenho, ela é tudo para mim. Será que ela não está te tomando o lugar de Deus na tua vida? Será que isso daí, o teu emprego, não está tomando o lugar de Deus na tua vida? Será que o teu emprego não está te afastando de Deus? Será que a tua namorada, o teu namorado não está afastando você de Deus? Está acima de Deus na tua vida? O teu esposo, a tua esposa? Será que eles não estão acima do Senhor na tua vida? Eu não estou dizendo aqui, gente, que você não tem que dedicar tempo à tua esposa, ao teu esposo, aos teus filhos, ao teu trabalho. Você deve. Mas eles não devem tomar o lugar de Deus no teu coração. Porque se tomar o lugar de Deus no teu coração, se tornou um ídolo. Os bens materiais, a mesma coisa. O dinheiro. Tudo que você coloca acima de Deus no teu coração é um ídolo. E isso é o quê? Pecado. De quê? De idolatria. É pecado de idolatria. Eu não vou nem aqui entrar no mérito de você oferecer coisas para outros deuses. Só que o apóstolo Paulo, ele deixou bem claro que olha o que o ídolo ele é. Eu vou ler um versículo aqui para você ver o que está por trás de um ídolo. Vamos lá. 1 Coríntios 10, 19 e 20 diz assim, Portanto, o que estou querendo dizer? Será que os sacrifícios oferecidos a um ídolo é alguma coisa? Ou o ídolo é alguma coisa? Não. Quero dizer que o que os pagãos sacrificam é oferecido aos demônios e não a Deus. E não quero que vocês tenham comunhão com os demônios. Ou seja, idolatria, quando você oferece algo a um ídolo, você está oferecendo a demônios.
E neste caso aqui desta palavra, o apóstolo Paulo, deste versículo, tá? Neste caso aqui, o apóstolo Paulo estava falando exatamente sobre outros deuses, sim. Nesse caso, quando você coloca um ídolo na tua vida, você oferece um sacrifício a um outro ídolo, como eu falei aqui, não, o Senhor é o primeiro, mas aqui uma oferendinha aqui, uma ofertinha aqui para o Deus tal aqui. Como o Isaías trouxe no culto recente. Isso aqui você está oferecendo a quem? A demônios e não a Deus. Você não está oferecendo isso aqui para o Senhor. Porque por trás de um ídolo há o quê? Demônios. Não sou eu que estou dizendo isso, é a palavra de Deus. E o apóstolo Paulo diz que não quer que a igreja tenha comunhão com os demônios, e sim com o Senhor. E Jesus também falou sobre isso daí, tá? Sobre o que eu falei aqui, o que pode se tornar um ídolo na tua vida, sobre o emprego, filha, namorada. Vamos ver o que Jesus falou sobre? Tá lá em Mateus, capítulo 10, versículo 37, diz assim, ó. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Isso são palavras de Jesus, tá? E quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Como eu falei aqui, que muitas coisas que podem estar acima de Deus na tua vida se tornam um ídolo. E Jesus foi bem claro, se você ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, o seu filho mais do que a mim, Jesus falando, você não é digno de mim, não. Se você ama, o que você ama mais do que a mim? Jesus foi bem claro. Jesus foi bem claro, você não é digno de mim. E Jesus falou, e olha que o que é engraçado, que Jesus falou assim para Pedro, Pedro, tu me amas? Pedro falou que sim, Jesus, te amo. Então apacenta minhas ovelhas. Por amor a mim, cuida dos meus. Você me ama, Pedro? Cuida dos meus. Quando a gente ama ao Senhor acima de todas as coisas, fica tudo mais fácil. Mas se você ama o seu pai, a sua mãe mais do que a Deus, será que isso não é um ídolo? Será que se você ama mais o seu filho, a sua filha mais do que a Deus, será que você não está fazendo deles um ídolo no teu coração? Fica esse alerta, gente. Fica esse alerta. E só um detalhe, isso é obra da carne. Isso é obra da carne. O outro pecado que está relacionado também à obra da carne sobre essa classe aqui de falsos deuses é o quê? A feitiçaria. A feitiçaria é um pecado terrível também, gente. E a feitiçaria, eu gostaria de trazer uma curiosidade aqui, tá? Que eu estava estudando aqui sobre a feitiçaria, que tem uma palavra chamada farmácia. E essa palavra farmácia, ela vem do latim medieval, farmacia. E essa palavra farmácia, ela vem do grego, que significa o quê? Farmakeia. O significado de farmakeia é o quê? Uso de drogas ou medicamentos. E também tem uma outra referência que é farmakeus, que é um preparador de medicações, e farmacon, que significa veneno, droga ou encantamento. E quando aqui o apóstolo Paulo ele traz a feitiçaria sobre um desses pecados das obras da carne, ele está falando aqui sobre o quê? Sobre feitiço. Tá? Eu trouxe essa curiosidade aqui da farmácia aqui, mas apenas por curiosidade mesmo, tá? Aqui nos estudos eu acabei encontrando essa referência aqui, tá? Mas ele fala aqui sobre feitiço, sobre encantamento, é isso que ele fala, né? E muitos feiticeiros nos tempos de Cristo, dos profetas, faziam o quê? Faziam feitiços mesmo. Nós vemos aí algumas práticas de ocultismo que tem feitiços. Eu li alguns livros do Filhos do Fogo, do Daniel Mastral, e ele fala ali sobre o ocultismo e ele fala sobre feitiços ali. E o Senhor condena essa prática. E ele condena essa prática, né? Então, assim, no ocultismo, por exemplo, muitos feiticeiros fazem o quê? Fazem feitiços para que outras pessoas sofram acidentes. Nos livros que eu li, ele não só acidentes, mas que peguem doenças terríveis, entendeu? E tudo isso é relacionado ao quê? A demônios. São demônios que vão lá através desses feitiços e colocam essas doenças nas pessoas. E Deus ele proibia o quê? Que o povo dele tivesse contato com estas práticas, com práticas de ocultismo e feitiçaria. O Senhor ele condena isso. E ele proíbe isso no meio da igreja. E existem alguns exemplos, por exemplo, nos nossos dias, que muitos não veem maldade, mas que o diabo quer implementar
na vida dos nossos filhos ali com práticas de feitiçaria, que são assim coisas até inocentes, mas eu vou te trazer alguns exemplos aqui, como simpatias. As simpatias, por exemplo, é um exemplo de um feitiço. É algo que você olha ali que é inocente, mas é um exemplo de um feitiço. Um outro exemplo também no meio dos jovens ali, de feitiçarias, que é o quê? A Wicca, que o diabo introduziu isso no meio dos jovens e dos adolescentes. E, gente, eu vou só abrir um parênteses aqui, tá? Lembra que eu trouxe nas outras aulas? Cuidado com os filhos de vocês. Prestem atenção que os filhos de vocês veem em casa. Será que eles não têm contato com coisas relacionadas ao Wicca, com feiticeiras, com bruxinhas, tudo bonitinho? Fique esse alerta mais uma vez aos pais que estão aqui acompanhando. Fiquem atentos com o que os filhos de vocês acessam. Por quê? Porque muitas vezes eles estão vendo conteúdos desse na internet e você nem sabe. E o diabo, como eu falei, ele traz tudo de forma muito sutil. Ele traz tudo de uma forma muito inocente para que você não veja a maldade, mas está ali relacionado a esses pecados. E muitas vezes essas práticas estão dentro da nossa casa e a gente nem percebe. Muitas dessas práticas estão às vezes dentro de casa, ali debaixo dos nossos olhos ali, ó, e você nem percebe. Por quê? Porque vem de uma forma tão inocente, sem maldade ali, tão bonitinho que você acaba nem tendo discernimento do que é. E eu vou trazer mais alguns exemplos aqui, que também tem influenciado milhões de jovens adultos em todo o mundo sobre exatamente essas práticas de feitiçaria. Tem um filme de 1996 chamado Jovens Bruxas. Olha o nome do filme, Jovens Bruxas, que traz tudo ali de forma um pouco inocente, né? Onde eles trazem nesse filme encantamentos, símbolos ocultistas, de ocultismo ali, né? E esse filme, o objetivo desse filme, qual que foi na época? Foi que o paganismo pop fosse lançado no meio dos jovens. Que o paganismo pop fosse lançado no meio dos jovens. E esse filme, Jovens Bruxas, lá de 1996, teve até acho que um reboot alguns anos atrás deste filme, com um outro nome, mas esse filme ele teve um orçamento extremamente baixo na época. Só que ele fez um sucesso gigantesco, mundial, que ele chegou a arrecadar 55 milhões de dólares, e ele atraiu que muitos jovens às práticas da Wicca. Que a Wicca, ele é uma bruxaria, é uma feitiçaria. Se você for pesquisar ali ao pé da letra, a Wicca é o quê? Feitiçaria. E um outro exemplo sobre também aqui que influenciou, isso aí já é até mais recente, no meio dos jovens e dos adultos, é o quê? Um filme do Harry Potter. Ah, mas é só um filme, Paulão. Não, não é só um filme. Vai ver o tanto de símbolo de ocultismo, de feitiçaria que esses filmes do Harry Potter, eles ensinam os jovens ali. Com encantamentos ali e muitas crianças fazendo igual. Ah, Paulão, mas você está sendo radical contra o pecado. Nós temos que ser radical, sim. Contra o pecado, nós temos que ser firmes e radicais. Entendeu? E a feitiçaria e a idolatria são pecados terríveis que o Senhor condena. Estes filmes do Harry Potter influenciou milhões de jovens, milhões e milhões em todo o planeta, jovens e adultos. Gente, o nosso conteúdo aqui é para falar a verdade. E nós temos que falar a verdade. Ah, mas eu não concordo porque os meus filhos gostam, eu gosto. Então filtra. Filtra o que é bom e o que é bom e o que é ruim para você. Mas nestes filmes, eu trouxe apenas 2 exemplos, Harry Potter e esse filme Jovens Bruxas. Mas que tem ali diversas práticas ali de feitiçaria. Que tem esse objetivo. Então, fica o alerta. E Deus condena isso. Deus condena tanto a idolatria quanto a feitiçaria. Porque são pecados terríveis. Porque Ele é o único Deus. Ele é o único Deus. E assim, gente, é até engraçado que na palavra de Deus nós vemos ali que Samuel, ele no meio do desespero que ele estava ali quando o Senhor já o havia deixado... Saul, o rei Saul. Ele estava ali no meio desesperado, o rei Saul, porque o Senhor já não estava mais com ele. O que Saul fez? Saul, ele foi lá
consultar o quê? Uma feiticeira para quê? Uma feiticeira necromante para quê? Para invocar o espírito de Samuel. Ele, desesperado, ele foi atrás de uma feiticeira necromante para invocar o espírito do profeta Samuel, que havia morrido. Entendeu? Para quê? Para que ele pudesse ajudar Saul, porque Saul queria consultar Deus e Deus não estava mais com ele, Deus não o ouvia mais. E ele foi atrás de uma mulher para consultar o espírito de Samuel. Que na verdade nós sabemos bem que não era Samuel ali, né? E o Senhor condena essa prática. Ele condena essa prática de você não consultar os mortos. Porque isso está ligado à feitiçaria, isso está ligado à idolatria, isso são pecados terríveis. E Deus condena ambos esses pecados, entendeu? Então, assim, quando você está ali no meio da idolatria, oferecendo um sacrifício, muitas vezes essa prática, elas estão acompanhadas com feitiços. Você vai ter que fazer tal coisa aqui, sacrificar isso, aquilo, trazer esse item aqui, aquilo ali, e você vai fazer um feitiço para oferecer isso a um ídolo. Isso é um pecado terrível, que mais uma vez eu queria trazer aqui para vocês que o apóstolo Paulo trouxe o quê? Um alerta para a igreja, para que não tenha esses pecados no meio da igreja, para que esses pecados não existam no meio da igreja. Então, gente, é só mais um pouquinho desses pecados aqui da cobiça da carne, das obras da carne, que eu não vou conseguir terminar hoje, tá? Ainda faltou aqui falar sobre alguns pecados, mas eu gostaria de você orar aqui. Na próxima aula eu vou continuar com este assunto, porque eu sei que tem muita coisa para falar ainda, tá? Sobre as obras da carne, e eu creio que o Senhor vai falar grandemente, mas fica esse alerta, gente, fica esse alerta aqui, tá? Então tome cuidado na tua casa com que os teus filhos vejam estes filmes aqui que eu trouxe aqui. Existem muitas outras coisas também que são faladas aqui no meio do nosso mundo, do nosso cotidiano aqui, relacionados tanto à feitiçaria quanto à idolatria, tá? Também os pecados aqui relacionados a imoralidade, tá? A imoralidade sexual. Então fica este alerta, tá, gente? Então, se na próxima aula eu vou continuar com este assunto, porque não vai dar tempo aqui, acho que já tá até passando do horário, mas fica esse alerta, tá, gente? Vamos orar aqui pra gente encerrar, mas mais uma vez eu gostaria de pedir que você se inscreva no nosso canal, compartilhe este vídeo com seus amigos, compartilhe para que mais pessoas possam ouvir a verdade, possam conhecer ao Senhor, tá bom, gente? E na próxima aula aqui que eu vou continuar sobre esses pecados das obras da carne, e vamos ter muito assunto ainda para falar, tá bom, gente? Então vamos orar para que o Senhor possa guardar a sua vida, para que o Senhor possa te dar esse entendimento, amém? Feche seus olhos para a gente possa encerrar aqui a nossa aula. Senhor Jesus, nós te agradecemos por esta aula, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma vez o Senhor falar ao nosso meio, trazer este alerta para o teu povo, Senhor, através da tua palavra, através da verdade, Senhor, que os nossos entendimentos, que a nossa mente seja aberta, Senhor, para que a tua verdade possa entrar e fazer os cortes necessários, Senhor. Que no nome de Jesus, Pai, que os nossos pensamentos, Senhor, que a nossa mente esteja cativa a ti, Jesus. Que seja cativa a tua obediência, Senhor, que o Senhor possa nos ensinar a nos revestir, Senhor, das armas, Senhor, que o Senhor nos deu, que não são humanas, Senhor, para que a gente possa vencer estas obras, Senhor, da carne, para que a gente possa vencer a cobiça da carne, vencer, Senhor, a cobiça dos olhos, Deus, em nome de Jesus, e que o Senhor possa, Deus, abençoar o teu povo, Senhor, guardando e livrando, Senhor, eles das ciladas do diabo, Senhor, porque nós só conseguiremos vencer as ciladas do diabo, Senhor, se nós conhecermos a verdade, Senhor, e a verdade é a tua palavra, Senhor. É o que nós te pedimos, dar-nos o entendimento da tua palavra a cada dia, Senhor. Em nome de Jesus é o que te pedimos, Senhor. E te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém, gente. Que Deus abençoe vocês, tenham uma boa noite e até a próxima aula.